Olá, gente, tudo bem? Então, estamos aqui na terceira parte, vozes verbais. Vamos para os exercícios, exercitar um pouquinho aí essas ideias que foram trabalhadas nas aulas anteriores sobre vozes verbais. Classifique a voz verbal. Nós temos aí a criança quebrou o vaso. A criança quebrou o vaso. Vamos analisar aqui. Primeiro, nós sempre vamos mirar em cima do verbo. Quem é o verbo? Eu até destaquei aí de vermelho, quebrou. Gente, ele tá acompanhado de um verbo auxiliar? Não, ele não é uma locução verbal. Então, já, né? A gente já começa a excluir aí que não tá na voz passiva. Ele tá acompanhado de uma partícula C, ele está sendo a partícula passivadora? Não. Ele tem pronome? Não. Ele traz a ideia de. Bom, então, se ele não tem pronome, ele não é reflexivo, ele não é reflexivo recíproco, ele não é uma voz pronominal. Então, o que nos resta? Ser voz ativa. Mas vamos analisar. Para ser voz ativa, ele tem que seguir aquele protocolo de sujeito, verbo e objeto direto. Quem é o sujeito? A criança. Quem é o objeto? Quebrou. Quebrou pede preposição? Não, é verbo transitivo direto, porque quem é o objeto direto dele? O vaso. Então, logo conclui-se que é uma oração de voz ativa. Certinho? Tá aí o gabarito. Próximo. O vaso foi quebrado pela criança. Vamos sempre ó, em cima, vai em cima. Pá, do verbo. Opa, mas aí a gente tem dois verbos. Foi quebrado. Já matei a charada. Porque aí vai ser o quê? Quando tem uma locução verbal, há uma remissiva, há já a ideia de que é voz passiva. Não tem nem muito o que falar, né, gente? Tá pedindo só para classificar, então vai ser voz passiva. Mas vamos acrescentar aí para a gente relembrar os conceitos. Voz passiva. Ele vai ser analítico, porque ele segue aquela receita de bolo, o verbo ser mais o verbo principal no particípio, foi quebrado. No caso, quebrado está no particípio. O vaso é o sujeito, mas ele pelo contexto, ele está sofrendo uma ação do agente da passiva, que é pela criança, e ele é um sujeito paciente. Ok? Então aí tem a estrutura perfeita de voz passiva analítica. Essa é a resposta, voz passiva analítica. Próximo. Eles ajudaram-se mutuamente. Vamos em cima do verbo ajudaram-se. A gente tem aí uma partícula C que pode ser um pronome. Então a gente tem que analisar. Mas olha o contexto. Eles ajudaram-se mutuamente. Um ajudou ao outro à medida que foi ajudado pelo outro. Logo, a gente conclui que é uma voz reflexiva, porque o sujeito ele faz a ação, mas ele também, ao mesmo tempo, sofre a ação de ajudar, ser ajudado mutuamente ao mesmo tempo. Mas o sujeito não está sozinho, então é uma voz reflexiva, porque está havendo mutualmente uma ação e reação, sofre essa ação, e tem mais de uma pessoa, tem duas, três, mais de uma pessoa, porque está no plural, então é recíproca, então é voz reflexiva recíproca, ok? Voz reflexiva recíproca. Próxima. Queixou-se do barulho. Vamos para cima do verbo queixou-se. Opa, ele está acompanhado do se, que é um pronome. Será que é o que, gente? Aí, vamos analisar. Ele é uma voz reflexiva. Queixou-se do barulho. Ele queixou de algo. Ele queixou de algo que está externo a ele, o barulho. Então, não é reflexivo, não é algo que ele vai sofrer ação. Ele queixou de algo que está fora dele. Queixou-se do barulho. Então, ele age, mas ele não sofre essa ação. Então, já não é uma voz reflexiva. Também não vai ser uma voz reflexiva recíproca, porque não tem outra pessoa aí para ser recíproca. Vamos cortar essas ideias.
possibilidades. Agora, a gente tem que dar atenção porque ele pode ser voz pronominal, ele pode ser voz pronominal, ou ele pode ser também, gente, ele pode ser ele pode ser voz passiva, porque a voz passiva também pede o verbo, a partícula apassivadora se, não é isso? Só que a gente tem que entender, será que a gente consegue colocar essa frase na voz passiva sintética? Porque se a gente conseguir colocar na voz passiva sintética, aí o que acontece? Aí ele vai ser classificado como passiva, como voz passiva sintética. Se a gente não conseguir colocar, aí então ele vai ser uma voz pronominal. Mas vamos observar, porque a voz passiva, porque para ser voz passiva reflexiva, perdão, para ser reflexiva não, para ser voz passiva sintética, a gente tem que analisar aqui. Vamos só ver aqui o próximo slide, que tem estrutura da voz passiva sintética. Você precisa ter o verbo transitivo direto, a partícula ser e mais o sujeito paciente. Porque ele, o que significa isso? A voz passiva é a voz ativa, é a transformação da voz ativa. E a voz ativa, você tem que entender que é sempre o sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Se for verbo transitivo indireto, o que eu não trouxe aqui e que não pode acontecer, então não é voz. Então a gente não pode transformar essa voz ativa em voz passiva. É outra situação, tá bom? Bom, então, para ser sintética, voz passiva sintética, a gente tem que ter verbo transitivo direto, a partícula se e o sujeito paciente, porque você está transformando aquela receitinha de bolo que é o sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto, em voz passiva sintética. Exemplo, venderam-se casas. Esse é o exemplo de voz passiva sintética, em que o se é a partícula passivadora que acompanha o verbo venderam. Ele é um verbo transitivo direto, vender. Casas é o sujeito paciente, porque casas foram vendidas. Então, casas foram vendidas, sofre a ação, é o sujeito paciente, ele sofre a ação de quem as vendeu, aquilo que foi vendido, né? E o se é a partícula passivadora, neste contexto. Então, você tem que entender que o teste prático é: a frase em voz passiva sintética sempre pode ser reescrita na voz passiva analítica. Casas foram vendidas. Casas foram vendidas, ok? Se isso acontece, então, se acontece da analítica para sintética, da sintética para analítica, tá tudo certo. Vamos voltar aqui para D. Queixou-se do barulho. O barulho foi... dá para você colocar isso na voz passiva? Não dá. Logo, a gente tem aí, ó, a gente tem um verbo pronominal, tá? Por quê? Porque, olha só, do barulho seria o objeto indireto, porque ele está preposicionado. E para ser voz passiva, não pode ter objeto indireto, tá? Então, daí a gente já conclui que não é voz passiva. Logo, é uma voz pronominal. Vamos analisar, próximo slide. É uma voz pronominal, tá? Por quê? Voltando, por quê? Porque, gente, esse do barulho seria o objeto indireto. E voz passiva sintética não aceita objeto indireto, tá bom? Não aceita, tá? Beleza? Próxima. Não aceita ser regido pela preposição de, né? Enfim, transforme para a voz passiva. O professor explicou a lição. Gente, aqui a gente tem uma voz ativa. Quem é o sujeito? O professor. O verbo explicou, ele é verbo transitivo direto. Por quê? Porque o objeto direto dele é a lição, não há uma preposição entre eles. E não exige, o verbo também não exige essa preposição. Logo, é uma voz ativa. Vamos transformar para a voz passiva. O que era objeto direto vira sempre, né? Agente, neste caso, agente
Sujeito paciente. Quem é o objeto direto? A lição. Agora ele vai se transformar em agente paciente. A lição. Foi explicada. Explicou vai virar uma locução verbal, porque isso é uma premissa da voz passiva analítica. Então, explicou vai ser foi explicado. Por quem? Pelo professor, que é o agente, da passiva, aquele que vai agir ao sujeito paciente. Então, fica a lição foi explicada pelo professor. A lição foi explicada pelo professor. Então, foi explicada, a gente vê aqui, foi explicada a locução verbal. A lição é o sujeito paciente, pelo professor é o agente da passiva, aquele que vai agir em relação ao sujeito paciente. Próxima, os alunos fizeram trabalho. O trabalho foi feito pelos alunos. Fácil, né, gente? Vamos aqui, ó. O trabalho foi feito pelos alunos. Agora vamos para certa ou errada. A frase construiu-se uma escola no bairro. Está na voz passiva sintética? E aí, vamos pensar. Vamos em cima do verbo construiu-se. Construiu-se uma escola no bairro. Você consegue colocar na voz passiva analítica? Construiu-se uma escola no bairro. Você consegue escrever uma escola foi construída no bairro? Se sim, ela está, então, se você consegue transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica, tá? Então, se você consegue fazer de um para o outro, se você consegue fazer voz passiva sintética para voz passiva analítica, logo, neste caso, é uma voz passiva sintética. Tá? Porque você conseguiu fazer com que mantivesse a voz passiva, só que você trocou da sintética para analítica. E aí, vamos colocar de novo, vamos colocar essa frase na forma de passiva analítica. Uma escola foi construída no bairro, né? Ou no bairro foi construída uma escola. Então, vamos ver se está certo? Certinho. Próxima, para terminar. Os meninos se cumprimentaram, o pronome se indica a voz pronominal. Gente, pelo contexto, não, né? A gente já consegue perceber que houve uma voz, reflexiva, recíproca, porque à medida que os meninos se cumprimentaram, eles foram cumprimentados também, tudo ao mesmo tempo. E não é só reflexiva, ela é recíproca, por quê? Porque tem mais de uma pessoa. Se não tivesse, fosse uma ação que você faz e você ao mesmo tempo sofre, seria só voz reflexiva, mas nesse caso é voz reflexiva, recíproca, porque tem mais de uma pessoa fazendo e recebendo a mesma ação mutuamente. Então, errado, né? Errado é reflexiva recíproca. Bom, gente, eu falei que era a última, mas tem mais uma aqui, vamos fazer só mais essa e terminar. A transformação de o diretor elogiou os funcionários. Para os funcionários foram elogiados pelo diretor. Mantém o sentido total, porque ele estava na voz ativa e foi para a voz o quê? Passiva, gente. Tá? O diretor elogiou os funcionários. Vamos analisar. Quem é o verbo aí? Elogiou. Ele é uma locução verbal? Não, mas e aí, o diretor é quem? Sujeito. Sujeito, diretor. Verbo transitivo direto, elogiou. Objeto direto, os funcionários. Beleza. Agora, se a gente fizer o que era objeto direto, vamos transformar em sujeito paciente. Os funcionários. Beleza. Elogiou. Você consegue colocar uma locução verbal aí? Sim. Elogiou, você pode colocar foram elogiados. Então, os funcionários foram elogiados. Por enquanto, a gente está no caminho de voz passiva. Pelo diretor, é o agente que fez o quê? É o agente da passiva, que vai fazer uma ação em cima do sujeito paciente, os funcionários. Bom, então, tá tudo ok. Os funcionários foram elogiados pelo diretor. Então, nós temos aqui
Sujeito, então nós temos aqui, repete, me ajuda. Sujeito, paciente e os funcionários. Locução verbal, foram elogiados. Pelo diretor, agente da passiva. Tá na forma passiva, tá na voz passiva, mantém o sentido, que é a mesma coisa, só que tá na voz passiva. Certo ou errado? Certíssimo. Certo. Ok, acabou aqui nossa revisãozinha. Espero que você tenha aproveitado essas aulas, esses exercícios e essa revisão. Até a próxima aula. Tchau, tchau.